Olá, gente, eu sou Thaís Marcolini. Eu sou Vera Menezes, as meninas do mercado imobiliário baiano. E estamos aqui hoje para apresentar mais um episódio do quadro Missão Possível Imóveis. O apoio de profissionais especializados é fundamental para que vocês tenham uma compra mais assertiva possível. Então vamos lá hoje conhecer o caso de Elaine e Ricardo, né? Clientes especiais para a gente, porque foi especiais. O primeiro, na verdade foi a primeira venda, né, da gente, depois que se iniciou esse projeto da gente do H Prontos para Morar. Então confiram tudo sobre a história de Elaine e Ricardo. Gente, esse casal, Elaine e Ricardo, eles chegaram pra gente, como sempre, através do nosso direct, através do Instagram. Como a Thaís bem falou, foi o nosso primeiro, né, casal oficialmente, né, nosso primeiro cliente da H Prontos para Morar. Eles entraram buscando uma casa, né, em uma determinada região. Até eles foram até bem específicos. Não, a princípio eles até tinham um leque maior de opções, mas com a determinada característica desse imóvel, né? E a gente na realidade já tinha algum desses imóveis, e a gente já entrou naquele processo de marcar as visitas e começar a olhar esses imóveis. E começamos esse processo de visitas, fomos vários finais de semana mostrando imóveis. E aí chegou um determinado momento que a gente não tinha mais, né, no nosso leque, na nossa carteira de imóveis, opções dentro do que eles estavam buscando. E aí a gente começou a entrar em contato com alguns parceiros nossos que eu sabia que trabalhavam nessa região, que trabalhavam com casas e com essas características, né? Nesse ínterim aí a gente eles começaram a perceber que o imóvel que eles estavam buscando, quer dizer, que eles tinham sonhado, tinham idealizado, não estavam, vamos dizer assim, condizente com o que eles estavam naquele momento dispostos, né, a pagar por esse imóvel, né? Então a gente como consultores, né, de imóveis, a gente começou a conversar mais com eles para tentar mostrar, né, que alguma coisa teria que se ajustar, né? Ou essa questão algumas características dos imóveis, alguns condomínios, ou a gente ajustar a questão do valor. E é muito interessante porque eles são pessoas assim tão abertas, né? Foram pessoas assim tão queridas com a gente, que eles sempre fizeram questão assim de parar, ouvir. Eu me lembro que confinando mesmo, né, no trabalho. Exatamente, exatamente. E aí eu me lembro que muitas vezes a gente foi visitar imóveis com a família toda, viu? A família deles, a minha família, aí o meu esposo, meu filho, ela com os 2 filhos, esposo, sogro, sogra, enfim, a gente ainda não estava na pandemia. Então, assim, era uma festa fazer as visitas nos imóveis com eles. E isso acabou como, na maioria, né, vamos dizer assim, todos, eu não vou dizer que a maioria dos nossos clientes, a gente acaba criando essa relação de muita afinidade, de muito vínculo. Isso, pra gente, é maravilhoso. Então, assim, foi criando essa relação e a gente foi justamente adequando até um ponto que, de fato, a gente chegou e delimitou. Não, a gente vai buscar imóveis. Eles começaram a visitar os bairros, passando na frente dos condomínios e dizer, Vera, eu acho que eu gostei daquele condomínio, vai lá. E aí vai lá, Vera, correndo para ver se a gente conseguia imóveis. E aí chegou um momento que eles disseram, não, esse condomínio, deram 2 opções para mim, esses 2 condomínios interessam muito, então vê o que é que você consegue aí. Aí vamos correr, falar com os parceiros. E aí, um desses condomínios a gente sabia que não tinha, eu fui procurar administrador, fui procurar conhecidos que eu tinha que moravam no condomínio, para ver se botava no grupo do condomínio, para ver se conseguia opções, enfim. Esse a gente descartou. E aí ficamos com uma opção. E aí um dia eu encontrei, a gente participa também, viu, gente, de vários grupos de corretores. WhatsApp de corretores. Vocês nem imaginam a quantidade. Muitos. Muitos. E aí uma dessas pessoas colocou lá que tinha um imóvel. E aí eu entrei, mandei mensagem para ela no particular e disse, eu tô procurando casa nessa região, já vi que você tem. Eu queria nesse condomínio. Aí ela disse, Vera, eu tenho casa nesse condomínio. E aí logo eu liguei para eles e disse, achei uma casa lá, vamos ver. Só que eu sabia que essa casa estava
com valor, vou dizer bem, mas já estava superior, acima do que eles estavam buscando. Eu disse, mas a gente não vai perder a oportunidade, porque o nosso papel é tentar, caso vocês gostem desse imóvel, caso atenda a necessidade, aquela lista de prioridades. Viabilizar, né, aquele desejo do cliente. Exatamente. Então eu disse, não vamos perder a oportunidade, também não está tão longe assim que a gente não possa tentar negociar e adequar as coisas. Aí vamos retroceder um pouquinho a história, porque quando a gente começou a fazer essas visitas, eles me falaram de um imóvel que eles tinham também interesse em vender. A gente foi lá, fiz as fotos. Não estava dependendo, né? Não, uma coisa da outra. No primeiro momento não. Então era aquela, vamos colocar para vender, mas sem muita pressa. Vamos priorizar a compra e não a venda. Isso foi feito. Isso, exatamente. E aí quando a gente estava nesse momento que a gente foi lá visitar esse imóvel, a gente foi amor à primeira vista, viu? Eles apaixonaram pelo condomínio, porque eles não tinham, por enquanto, até então, eles só tinham visto o condomínio por fora. Não tinha entrado. Mas quando a gente foi lá, assim, super aconchegante, a casa era assim, em frente onde tinha o clube do condomínio. E como é um condomínio pequeno, poucas casas, então assim, era meio que ficou uma piscina meio que privativa para eles, porque a maioria das pessoas não usa o clube, enfim, com as características que eles buscavam. Eles têm filhos, então assim, tudo atendia, né? Só que aí a gente deparou com a questão de ajustar mesmo valores, né? E aí eu me lembro que nesse dia a gente saiu, a gente foi pra casa deles, foi a família toda, foi todo mundo, e a gente pediu uma pizza, e aí agora vamos conversar, vamos tentar ajustar, vamos ver se a gente consegue chegar num modelo de proposta para os proprietários. Vamos ver também o que é que a gente pode fazer para tentar melhorar um pouco a proposta inicial do valor que eles tinham para o valor que a gente ia ofertar. Enfim, aí passamos lá, comemos pizzas e ficamos lá conversando e chegamos em um determinado momento que eles definiram. Então vamos acelerar a venda do imóvel. Isso. Vamos acelerar a venda desse imóvel para que a gente possa já fazer uma proposta mais concreta para a proprietária do imóvel. E aí a gente saiu dali, já formalizei uma proposta. Essa proprietária, ela é muito exigente. A outra colega passou o contato, né, até pediu que eu fizesse essa negociação também com a proprietária, e a gente formalizou. Ela pediu que formalizasse por e-mail. O esposo dela mora em outro país e exigia que fosse dessa maneira. E a gente preparou todo lá um detalhamento, como seriam as condições, enfim, formulando a proposta e mandamos. E a primeira vez que veio a resposta foi uma negativa. E aí, gente, o que é que a gente vai fazer? A gente gostou da casa. Aí veio aquele momento que eu disse, vamos também, como a gente já tinha determinado, vamos acelerar a venda dessa casa, ou do apartamento. Aí eu marquei com ela e disse, vamos fazer um novo vídeo. A gente estava entrando naquele processo de fazer de gravar os vídeos nos imóveis, tour, né? O tour. E a gente foi lá, gravamos o apartamento inteiro, mostrando nos detalhes. A gente já estava aprendendo, já tinha aprendido um pouco mais de técnicas com relação a gravar nos imóveis, a falar nas gravações, enfim. E ela passou esse imóvel para um cliente que foi indicação de uma amiga. Esse vídeo, né? O material que a gente produziu. Aí ela passou para uma amiga dela, e aí a amiga dela se apaixonou pelo apartamento e disse, vou ficar com o apartamento. Então, ou seja, o vídeo, né, ajudou a gente nesse processo e muito. E até uma dica também para vocês, colegas, né, que às vezes você tá com o imóvel à venda, tá com o material, não vendeu, passou 1 mês, 2 meses, não vendeu, faz outro material daquele mesmo imóvel, que isso ajuda muito. Tem acontecido muito isso com a gente, muito mesmo. Então hoje, se a gente está com o imóvel, passa 2 meses sem vender, a gente faz um outro material daquele imóvel, porque isso às vezes é um outro olhar que a gente chega, às vezes também é uma pessoa nova que chegou nas nossas redes sociais e aquele vídeo já ficou lá atrás, né? Então isso tudo ajuda muito. Enfim, então ela
mostrou o Vendeu vídeo, o apartamento. aí marcou com a pessoa que foi lá, enfim, fechamos a venda do apartamento dela. E isso a gente em negociação lá para tentar adequar. Gente, essa negociação foi demorada. Foi demorada, viu? E eles, assim, são pessoas tão especiais que em todo momento a gente ali trocando ideias, ó, tenham paciência, as coisas vão acontecer e eles ali na expectativa, ansiosos, né? Muito ansiosos né? Mas é o que a gente fala sempre, né? Quando tem que ser seu, ele vai ser. Então, Elaine e Ricardo foi bem a prova disso mesmo. Foi uma negociação demorada, foram quase 3 meses ou mais. Foi mais. Para se fechar, mas tudo aconteceu como tinha que acontecer. Foi. Tudo no final, assim, como apesar de ter sido uma negociação muito até difícil, né? Porque as pessoas que estavam do outro lado, enfim, não flexibilizou determinadas coisas. Teve ajustes que precisavam ser feitos, enfim, mas como sempre, né, a gente com muita dedicação, a gente com muita interesse de realizar o sonho dos nossos clientes, né? E a gente foi ali realmente naquele processo, teve momentos desgastantes da negociação com a pessoa que também estava intermediando da parte de lá, mas a gente conseguiu no final chegar no tão sonhado fechamento desse imóvel. E aí a gente fica feliz, porque aí conte a ligação que você recebeu essa semana. É porque é uma cliente assim, muito especial, porque a gente fez, enfim, devido à profissão dela, a gente acabou fazendo outras coisas juntos, fizemos indicações de clientes também, enfim. E criou cada vez mais afinidade. E quando foi essa semana, por isso que essa semana eu disse, Thaís, essa semana a gente vai contar a história de Elaine e Ricardo. Eu estava em casa e eu recebi uma ligação dela já à noite, dizendo que estava morrendo de saudade, que a gente precisava marcar um almoço para conhecer a casa nova e dizer o quanto que a gente foi importante para eles, né, nessa transição, nesse momento tão importante da vida deles, né, e que hoje eles estão tão felizes, né, nessa casa, assim, realizados por ter conseguido alcançar um sonho que na realidade para eles naquele momento inicial talvez até nem fosse possível, né? Mas que se concretizou. Que se concretizou da melhor maneira possível. E assim, eu fico muito feliz porque a gente tem muito isso, né, dos nossos clientes entenderem, saber assim, o nosso papel dentro desse processo e o reconhecimento na realidade dos nossos clientes. Algo que o brilho nos olhos, né, gente? É o que eu falo pra vocês o tempo inteiro. Não é só a venda de imóveis. Não é. Não é isso. Então a gente fica sempre muito feliz e com essa gratidão, realmente, essa alegria de fazer parte de momentos tão especiais na vida de tanta gente. De realizar sonhos, né? Porque é o que acontece. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado da história de Elaine e de Ricardo e acompanhem os próximos quadros, as próximas histórias do Missão Possível Imóveis. Porque com a gente, aqui a missão é possível.